super imparcial. Eu sei disso, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Exato. Então, eu também não estou atendendo mais convites de imprensa, não. Que bom, então, que bom tê-lo conosco. Exatamente sobre economia, né? Comecinho de 2023, uma expectativa de que o Brasil não cresceria. O Brasil cresceu 3% no ano passado. Vamos examinar a inflação... isso? Não, a gente pode examinar. Não tem ninguém mais crítica do que eu, né, governador? Tem o agro puxando muito o negócio. Agora, em 2024, inflação menor, renda crescendo. Os dados do IBGE estão aí, não sou eu que estou dizendo. A renda cresceu, a inflação diminuiu, os juros já estão em queda e vão continuar caindo. Podemos discutir o nível, em que medida, em que intensidade, mas o fato é que está acontecendo. E o Brasil deve entrar, e há uma discussão se o país tem uma maior capacidade de crescimento. O que o senhor reconhece de avanço dos fatos e dos dados que estão disponíveis sobre a economia brasileira? Eu vou fazer aqui um argumento radical só para tentar colocar todos os do povo na nossa conversa. Se, teoricamente, isso é uma aberração que eu vou falar, nós matássemos todo mundo do mercado brasileiro, 100%. Amanhã, uma bomba H aí, uma coisa matou todo mundo. Qual seria a inflação? Zero. Por definição. Então não precisa exagerar. O que é que nós estamos fazendo? Qual é a natureza da inflação brasileira? Eu sei porque eu ajudei a fazer o Plano Real. Isso ainda é uma inerência do Plano Real. A inflação brasileira, que nós anotamos recentemente, é uma inflação de custos. Por quê? Porque nossos preços estão completamente indexados a câmbio, a dólar. Qual é o efeito da taxa de juros sobre 1/3 do IGPM ou 1/3 do IPCA, que são preços administrados pelo governo? Vamos lá. Qual é o efeito da taxa de juros do seu Campos Neto, nomeado pelo Bolsonaro e mantido pelo Lula e pelo PT? Por um Banco Central independente. Onde é que já se viu isso? É outra rendição do Lula e do PT. Só que lá na lei complementar de autonomia do Banco Central, feita uma votação inconstitucional, virtual, em plena pandemia, tocada pelo Lira, Arthur Lira, em plena pandemia, numa votação virtual, ainda assim está previsto lá, no artigo 5º da 179, que é a lei complementar que criou. Só no Brasil o Banco Central é desse jeito, só no Brasil, porque o FED norte-americano é mandatado por um mandato duplo, perseguir a menor inflação a pleno emprego. Mas o do Brasil também. Não é. O único mandato do Banco Central brasileiro é perseguir a menor inflação, ponto. Aí ele diz que, se possível, dá uma olhada no nível de atividade econômica. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo. E foi feito para prevenir uma eventual chegada minha no poder. Por quê? Como é que se imagina um Banco Central que faz política monetária com títulos do Tesouro? Ele não faz política monetária com títulos do Banco Central. Ele faz política monetária com o dinheiro dos impostos do povo brasileiro. E o dono, o chefe do povo do Tesouro, não tem ingerência. Mas está lá previsto, no artigo 5º, que o Conselho Monetário Nacional pode pedir a mudança da direção do banco. O Lula não fez isso. Sabe quem é o Conselho Monetário Nacional? Haddad, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então vamos lá, o que está errado na economia brasileira? Você tem, primeiro, uma fração importante dos índices de preço no Brasil são preços administrados pelo governo, que os americanos não sabem o que é isso. Chicago não entende o que é isso, vai me perdoar. Chicago não sabe que a Petrobras resolve fazer seu preço. E qual é o efeito da taxa de juros, pelo amor de Deus, Thaís, sobre um preço que o governo faz? Então a Enel, agência cooptada pelo setor elétrico, que está de cabeça para baixo, para usar a expressão do próprio presidente do administrador do sistema, do ONS, também a Enel dá 35% de tarifa no Ceará, e o Banco Central anota isso, um efeito disso no IPCA. Qual é o efeito disso da taxa de juros? Aí depois você tem um preço de commodities globalmente inflados pelas tensões da Ucrânia. Pelo amor de Deus, me explique qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço de soja que subiu na Bolsa de Chicago. Você não percebe a grosseira fraude que está aí? Se a gente quiser discutir verdadeiramente o assunto... Mas isso é explicitamente, né? Não é, porque a lógica de taxa de juros baixar a inflação é quando você tem uma inflação de demanda. Ou seja, eu tenho mais gente podendo e querendo comprar do que oferta de produtos. Sabe qual é a taxa de ociosidade da indústria brasileira há 20 anos? Entre 20% e 15%. Então nós temos uma capacidade instalada ociosa e estamos atirando em demanda. Sabe o que é isso? Isso é uma sequela. Nós acabamos a indexação com o Plano Real, lá atrás, as moedas indexadas, e demos à banqueirada juro. Então nós estamos indenizando qualquer risco inflacionário com juro pago pelo povo. Sabe quanto foi a conta?
no primeiro ano do governo Lula, recorde histórico de 718 bilhões de reais de juro. E isso não é a falta de austeridade fiscal, não. Esse dinheiro sai do mesmo bolso que não sai para a saúde, que não sai para a segurança, que não sai para a educação. E é isso? O PT, a esquerda, o PSOL, você percebe, o PDT, o meu partido, nós estamos dizendo amém a isso. Alô, Luciana Genro, tenha paciência. Comigo não, violão. O senhor disse que o PDT